Olá, senhores, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui é o professor Denis e nós vamos dar continuidade ao nosso curso de controle clássico, tudo bem? O tema da aula de hoje é análise de estabilidade. Em especial, a gente vai usar o critério de Root para fazer análise de estabilidade em cima de funções de transferência. Vamos começar definindo o que é estabilidade. Então, estabilidade é uma propriedade fundamental dos sistemas de controle. Sem poder garantir a estabilidade, um sistema pode divergir na variável que ele controla, o que em muitas situações pode ser catastrófico, em outras situações pode simplesmente inviabilizar o sistema de controle. Então, implementar sistemas de controle é um sinônimo de garantir a estabilidade desses sistemas. Bom, a gente pode definir a estabilidade pela resposta natural ou transitória do sistema, que são sinônimos, certo? Então, um sistema ele é considerado estável se a sua resposta natural tende a zero à medida que o tempo tende a infinito. Então, como vocês lembram, um sistema tem sua resposta dividida em duas partes. É a resposta natural mais a forçada, ou a transitória mais a permanente, certo? A parte natural precisa tender a zero quando o tempo tende a infinito para o sistema ser estável. Tudo bem? E um sistema é considerado instável se a sua resposta natural aumenta sem limites à medida que o tempo tende a infinito. Tudo bem? Então, existe um limiar entre esses dois. Num a resposta natural tende a zero para a estabilidade e na outra ela tende para infinito na instabilidade. Ela cresce sem limites. Existe um meio do caminho que ela nem tende a zero e nem cresce. Ela fica parada, fica com um valor oscilando com um certo valor. Quando isso acontece, a gente diz que o sistema é marginalmente estável. Tudo bem? E que é quando a sua resposta natural nem aumenta nem decai. Tudo bem? Nós estamos aqui assumindo para essas definições um sistema LIT. O que é um sistema LIT? É um sistema linear e invariante no tempo. Tudo bem? Senão essas definições não valem. Muito bem. É possível definir a estabilidade de uma outra forma. De certo modo é mais intuitivo, mas não necessariamente ajuda mais os cálculos. Mas é bom a gente ter à mão as duas definições. Então, uma forma de definir a estabilidade de um sistema de controle é pela resposta total. O que a gente diz, olhando para a resposta total, é que um sistema é estável se toda entrada limitada gerar uma saída limitada. Então, se eu tiver uma entrada de no máximo 15 volts, eu tenho que ter uma saída de no máximo 40 volts, por exemplo, se eu for um sistema de controle baseado num circuito. Né? Esse ser limitado pode ser um valor tão grande quanto eu queira, mas ela não pode ser ilimitada, não pode crescer ilimitadamente a partir de uma entrada limitada. É claro que se a entrada for infinita, a saída também pode ser infinita. Isso não faz com que o sistema de controle seja instável, tudo bem? É a entrada que é estável. Ok? Então essa é uma definição mais simples, de certo modo mais intuitiva, né? Mas a definição pela resposta natural pode ser mais útil na hora de calcular os resultados. Olha, para a gente poder analisar a estabilidade de um sistema de controle, que é o nosso objetivo principal dessa aula, a gente tem que entender a relação entre estabilidade e o lugar dos polos da função de transferência do sistema, certo? Então, é a maneira mais simples de entender a estabilidade. É verificar qual a posição dos polos do sistema em malha fechada, tudo bem? Então a gente tem que partir da função de transferência em malha fechada. Se essa função de transferência em malha fechada possui todos os seus polos no semiplano esquerdo, então o que significa o semiplano esquerdo? Significa que a parte real dos polos é sempre negativa. Tudo bem? Não importa se a parte complexa é positiva ou negativa, mas a parte real tem que ser negativa. Se isso acontecer, o sistema é estável. Mas todos os polos. Então o sistema não pode ter nenhum polo com parte real positiva. Se ele tiver qualquer polo, ele já deixa de ser estável. Tudo bem? No entanto, determinar a função, os polos de uma função de transferência de malha fechada
pode não ser muito simples. Se essa função de transferência for um polinômio de grau muito elevado, ou por algum outro motivo mais complexo, determinar esses polos pode ser basicamente inviável. Ainda assim, a gente pode aplicar certas técnicas para decidir a sua estabilidade ou não. O primeiro passo são técnicas conhecidas como de inspeção. Então, é possível, por inspeção, o que significa por inspeção? Significa batendo o olho na função de transferência. Então, é possível, apenas batendo o olho na função de transferência em malha fechada, decidir se ela é instável. Eu não consigo garantir a estabilidade, mas eu consigo ter certeza que ele é instável se ela obedecer certos critérios. Então, eu digo que um sistema de controle é instável, ou seja, eu posso garantir a instabilidade do sistema se um desses dois casos acontecer. O primeiro é os coeficientes do denominador da função de transferência em malha fechada não terem todos o mesmo sinal. Então, a função de transferência em malha fechada, ela vai ser um polinômio no numerador e um polinômio no denominador, correto? Eu estou preocupado com os polos, então eu vou sempre olhar para o denominador. Se caso esse denominador, ao verificar os seus coeficientes, eu perceber que não são todos do mesmo sinal, então eu vou olhando aqui, ó. O primeiro coeficiente é mais 1, o segundo coeficiente é mais 2, o terceiro coeficiente é menos 5 e o quarto é mais 130. Então a gente nota que eu tenho um coeficiente negativo e 3 coeficientes positivos. Isso é suficiente para eu garantir que o sistema vai ser instável. Tudo bem? A gente não vai fazer demonstrações aqui, a gente só vai indicar os caminhos, ok? Mas é possível demonstrar isso, que significa que os polos da função de transferência em malha fechada terão parcial positiva, ao menos um deles, ok? A outra condição de inspeção é, no caso da função de transferência em malha fechada, possuir coeficientes iguais a zero, certo? Então, significa que o polinômio não é completo. Vamos ver nesse exemplo aqui, ó. Nesse exemplo, a função de transferência em malha fechada é 20 dividido por s ao cubo mais 5s² mais 40. Como sempre, eu estou preocupado com o denominador, então eu observo o denominador e verifico se ela possui todos os coeficientes. Então, ela possui o coeficiente de s ao cubo e de s². Mas note que eu não tenho nenhum número multiplicando s aqui. Então, o coeficiente que multiplica o s é zero. E isso é condição suficiente para eu decidir, para eu garantir que o sistema é instável. Ok? Então, a gente descobriu duas formas de verificar por inspeção que o sistema é instável. Caso ele tenha algum dos coeficientes com sinal diferente do dos outros, ou caso um dos coeficientes seja igual a zero. Tudo bem? Então, nessas duas condições, a gente pode decidir com certeza sobre a instabilidade do sistema. No entanto, se o denominador possui todos os seus coeficientes e todos eles ou forem maiores do que zero, ou seja, positivos, ou forem menores do que zero, ou seja, negativos, não é possível garantir a estabilidade do sistema. Ok? Não é um conjunto mutuamente excludente. Eu tenho duas condições por inspeção que me garantem que o sistema é instável. Mas se ele não seguir nenhuma dessas duas, o sistema pode ser estável e pode ser instável. Tudo bem? Mas o que eu faço então? Aí que entra o critério de Root. Então, nos casos em que a função de transferência em malha fechada possui todos os coeficientes e eles forem do mesmo sinal, para verificar a estabilidade ou não do sistema, eu preciso construir uma tabela de Root, ok? Esse método é interessante para verificar um sistema pronto, e ele ainda é mais interessante porque você pode usar ele deixando um dos coeficientes como incógnita, ok? E ao fazer isso, você decide qual o valor daquela incógnita para que o seu sistema seja estável ou instável. Então, ele serve para projeto também, ele não é só um sistema de análise, mas não é só um método para análise, é um método para análise e para projeto. Tudo bem? Bom, a gente vai entender o critério de Root
que implica em construir uma tabela de root a partir de um exemplo. Tudo bem? Então, vamos iniciar com o que a gente conhece. Eu tenho um sistema. Esse sistema possui a seguinte função de transferência em malha aberta, certo? Nesse caso, a realimentação é unitária. Poderia não ser, tanto faz. Mas o que importa é que eu vou ter, então, a partir desse sistema aqui, desse diagrama de blocos, uma função de transferência em malha fechada que eu preciso descobrir. Porque eu aplico a tabela de root sobre a função de transferência de malha fechada. Bom, eu sei que calcular a função de transferência em malha fechada já foi demonstrado que basicamente é a função de transferência em malha aberta dividido por 1 mais a função de transferência em malha aberta vezes a função de transferência da realimentação, certo? Nesse caso, como a realimentação é unitária, a função de transferência de realimentação é igual a 1, tudo bem? Então vamos calcular esta equação aqui para essa função de transferência em malha aberta. Então, substituindo o g de s, né, eu fico com a função de transferência em malha aberta, 1 mais a função de transferência em malha aberta. O que eu preciso fazer para chegar na função de transferência em malha fechada? Tirar o mínimo aqui no denominador, certo? Então, para tirar o mínimo no denominador, o mínimo vai ser todo o polinômio aqui de baixo, certo? Todo o polinômio no denominador da função de transferência em malha aberta é que vai fazer parte desse mínimo. E vai ficar assim, certo? O numerador não muda e o denominador agora tem esse termo no lugar do 1. O que a gente nota aqui, o quê? É que agora o denominador é comum nas três frações e, portanto, eu posso simplificar, posso cortar ele, certo? E aí o numerador vai ficar simplesmente 1000 e o denominador vai ficar s mais 2, s mais 3, s mais 5, mais 1000, certo? Porque eu cortei os três denominadores de uma vez, certo? Então o resultado é essa função de transferência aqui. Tudo bem? Agora, para caminhar mais um pouquinho, eu vou abrir, porque isso aqui, esse 2, esse 3 e esse 5 já não são mais as raízes desse polinômio, né? Esse mais 1000 modifica essas raízes. Então, o que eu preciso fazer agora é abrir, calcular distributiva, certo? Bom, aqui eu não vou fazer passo a passo, mas calcular distributiva é distribuindo pouquinhos. Distribua dois termos, por exemplo, o s mais 3 com o s mais 5. Pega o resultado e distribui com s mais 2, tudo bem? Isso vai dar um polinômio de terceiro grau, que vai ser s ao cubo mais 10s quadrado mais 31s mais 30. Isso tudo somado a 1000, que já estava lá. Então a função de transferência em malha fechada, que é a que eu preciso para verificar a estabilidade ou não, vai ser essa daqui. 1000 dividido por s ao cubo, mais 10s quadrado, mais 31s, mais 1030. Ok? Então até aqui foi uma espécie de pequena revisão no exemplo. Eu parti da função de transferência em malha aberta e cheguei na função de transferência em malha fechada. Agora eu vou construir a tabela de root. Então o primeiro passo é construir o esqueleto da tabela de root. Então como é a tabela de root? A primeira coluna, né, vamos dizer a coluna 0, a coluna de índices, são os índices de S. Então eu começo a tabela de root observando qual é o coeficiente mais elevado do denominador. Então a maior potência aqui é S elevado a 3. Então eu coloco S elevado a 3 e vou abaixando. S elevado a 2, S elevado a 1, S elevado a 0, que é igual a 1. Tudo bem? Então significa que a minha tabela de root vai ter 4 linhas. Se o primeiro coeficiente fosse S elevado a 4, a tabela de root iniciaria com S igual a S elevado a 4, S3, S2, S1 e 1. E aí eu teria 5 linhas na minha tabela de root. Tudo bem? O número de colunas da tabela de root varia de um modo geral. Então, você pode começar com 3 ou 4. Se precisar, você vai acrescentando mais colunas. Isso não importa. O que importa é que você defina no esqueleto o número de linhas da tabela. Tudo bem? Vamos prosseguir. O próximo passo, então, é preencher as duas primeiras linhas da tabela de root. Então, você sempre preenche só as duas primeiras. Não importa quantas linhas ela tem.
Se a tabela de Hooke tiver 10 linhas, você ainda assim vai preencher só as duas primeiras. Para preencher as duas primeiras, você vai separar os coeficientes entre os coeficientes ímpares e os coeficientes pares. No nosso caso, os coeficientes ímpares vão primeiro, porque o primeiro termo de maior potência é o S a terceira. Então, o 1 vezes S a terceira, que está aqui, cai aqui, certo? Mas, se essa tabela começasse com S a quarta, eu primeiro teria uma linha de coeficientes pares para depois uma linha de coeficientes ímpares. Tudo bem? O que importa é os coeficientes do maior grau. E aí eu coloco um outro coeficiente ímpar. Então, eu tenho S, 1 vezes S ao cubo, e 31 vezes S elevado à primeira, que é o outro coeficiente ímpar. Certo? Aqui não tem mais nenhum coeficiente ímpar, então, como eu disse de montar ela inicialmente com 3 colunas, essa terceira coluna eu tenho que colocar 0. Tudo bem? Agora, na segunda linha, eu preencho com os coeficientes pares. Eu inicio sempre com o que está aqui, com o índice do que está aqui. Aqui tem S ao quadrado, então eu coloco o coeficiente do S ao quadrado, 10. Certo? Então o 10 vem para cá. O próximo é o coeficiente do S elevado a 0, que é o 1030. Certo? Então 1030 vai para cá. E novamente eu não tenho nenhum coeficiente para preencher aqui, então essa terceira coluna fica com 0. Ok? Ela vai ser útil, essa coluna de zeros. Entendido as primeiras linhas? Eu monto por inspeção diretamente pelo denominador da função de transferência em malha fechada. Agora eu não preciso mais da função de transferência em malha fechada. Agora eu vou continuar na minha tabela de root. Uma coisa que eu posso fazer a qualquer instante na tabela de root é verificar se alguma das linhas pode ser dividida por um número e dividir essa linha por esse número. Isso vai deixar os números menores e vai fazer com que calcular a tabela seja muito mais simples, tudo bem? Então, o que a gente percebe é que a segunda linha ela é formada por 10, 1030 e 0. 10 e 1030 podem os dois ser divididos por 10. Então, a gente vai dividir a segunda coluna por 10. Tudo bem? Aqui uma observação muito importante, por estar em caixa alta, número, letra grande aqui. Nunca divida a coluna por um número negativo, a linha por um número negativo. Nunca. Ok? É sempre por um número positivo. Porque dividir por um número negativo significa trocar o sinal e a gente vai fazer uma análise de sinais ao final do processo. Então a gente não pode brincar com sinais aqui. Então você pode dividir as linhas da tabela de Root por qualquer número positivo que vai te ajudar a fazer os cálculos. Então aqui dividiu e agora nossa tabela ficou 1, 31, 0, 1, 103 e 0. Tudo bem? O próximo passo, talvez seja a etapa mais importante para a gente aprender a montar essa tabela de Root, é construir o primeiro elemento da próxima linha. Porque eu vou ter que preencher o resto da tabela, os próximos 6. Cada elemento é constituído por um determinante dividido por um valor. Ok? Como eu construo esse determinante? Bom, é sempre menos um determinante, né? Então isso aqui é uma fórmula. Então eu ponho um menos o determinante a primeira coluna da matriz vai ser composta pelos elementos da coluna acima de onde eu estou calculando, certo? Então, e sempre da primeira coluna. Então, sempre da primeira coluna. Então, eu pego os elementos da primeira coluna e preencho a primeira coluna do determinante, certo? A segunda coluna determinante vem da coluna imediatamente à direita. Então, imediatamente à direita do termo que eu estou calculando, eu tenho essa coluna aqui, 31, 103, e eu preencho com ela. E que número eu divido? Eu estou dividindo por esse 1 aqui. Eu tenho mais de um nessa tabela, né? Mas é o elemento da primeira coluna da linha imediatamente acima. Ficou complicado? Não deu para entender direitinho? Vamos olhar de novo com calma usando um outro tipo de visualização. Então, nesse slide, foram marcados com caixinhas coloridas de onde vieram todos os elementos que compõem a fórmula para calcular o primeiro termo da tabela de Root que eu estou calculando. Tudo bem?
Então, o 1 e 1 daqui vem do 1 e 1 daqui de cima. O 31 e o 103 vem do 31 e o 103 daqui. Lembra? Então, acima e imediatamente à direita. E o 1 vem do acima da primeira coluna. Ok? Construído a forma, eu preciso calcular o determinante. Então, vocês lembram? O determinante de uma matriz 2 por 2 é uma multiplicação em cruz aqui. É 1 vezes 103 menos 31 vezes 1. Isso vai dar 72 aqui em cima. 72. Que com esse menos vai ficar menos 72. E dividido por 1, menos 72. Tudo bem? Então, sucesso. Consegui calcular o primeiro termo da tabela de Root que eu não montei por inspeção. Ele vale 72. Agora, eu preciso montar para calcular o determinante para calcular o próximo termo. Né? Então, novamente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar nas linhas imediatamente acima os elementos da primeira coluna. Isso vai ser a primeira coluna do determinante. E da coluna da linha imediatamente acima da coluna direita vão compor a segunda coluna. E o termo da primeira coluna da linha imediatamente acima vai dividir o determinante. Tudo bem? Nesse caso, então, o determinante o valor desse elemento ficou menos o determinante da matriz 1, 0, 1, 0. Note que esse determinante vai ser 1 vezes 0 menos 1 vezes 0. Então isso vai ser 0 no numerador. Isso vai dar menos 0, que é 0, dividido por 1, 0. Então esse termo já vale 0, ok? Isso vai acontecer sempre que eu tiver uma coluna inteira de zeros, né? Uma coluna inteira de zero determinante, zero determinante. Tudo bem? Se ainda não está claro como foi montado, aqui tem novamente as caixinhas coloridas. Então, note que nesse caso, eu não estou pegando nenhum elemento da coluna, da mesma coluna que eu estou. Eu pego sempre da primeira coluna e da imediatamente à direita. Da primeira coluna e da imediatamente à direita. Tudo bem? Então, o 1, 1 do determinante vieram daqui, o 0, 0 do determinante vieram daqui, e o 1 do denominador veio daqui. Tudo bem? Maravilha! Para terminar de montar essa tabela, eu sei que eu posso sempre ir completando com zeros aqui as colunas seguintes. Né? Então, se eu quiser calcular esse último termo, e pode ser que seja importante, então vamos deixar a tabela completa. De novo, eu vou usar o 1 e o 1 daqui. Todos esses vão montar a primeira coluna e o denominador. E esse 0, 0 não. Os 0, 0 que estão aqui, ó, que estão para cá, é que vão compor essa linha. Tudo bem? Este 0 e 0 que foi marcado aqui, ele já compôs o determinante desse termo da tabela de Root. Ok? Assim como esse 31 e esse 103 foram utilizados para calcular esse termo. Certo? E a primeira coluna participa de todos os termos da linha imediatamente abaixo. Então conseguimos, calculamos mais uma linha da tabela de Root. Agora vamos calcular a última linha. O procedimento é o mesmo. Né? Então eu monto a primeira coluna com estes elementos aqui, 1 e menos 72. Monto a segunda coluna com estes elementos aqui, 103 e 0. Uso o menos 72 para marcar o denominador. E é só fazer a conta, certo? Então note que essa conta vai ser 1 vezes 0 menos 103 vezes menos 72. Né? Então, isso aqui vai dar mais 103 vezes 72. Com esse menos, vai dar menos 103 vezes 72. Que dividido por menos 72 vai dar só o 103 positivo. Tudo bem? Aqui novamente está marcado de onde vieram os elementos para a construção do determinante dessa linha. Podemos passar? Alguma dúvida? Não tem segredo. Uma vez que você entenda
o algoritmo de construção da matriz é só ir repetindo, 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 que você vai preenchendo toda a tabela de Hooke, certo? Minha tabela de Hooke foi inteira calculada. Bom, deu um belo trabalho calcular essa tabela inteira. Como eu faço para decidir sobre a estabilidade do sistema? Para decidir sobre a estabilidade do sistema, eu preciso observar os seus coeficientes e entender essa tabela. Para interpretar a tabela, então, o que eu faço? Eu sei que o número de raízes do polinômio que estão no semiplano à direita é igual ao número de mudanças de sinal da primeira coluna. Então, para interpretar a tabela de Hooke, eu não olho a tabela inteira, eu olho só a primeira coluna. Se a primeira coluna tiver alguma mudança de sinal, significa que eu tenho um polo no semiplano direito. Ter um polo no semiplano direito significa sistema instável. Então, o sistema ele será estável se não houver mudança de sinal na primeira coluna da tabela de Hooke. Tudo bem? E a tabela de Hooke é sempre construída a partir do denominador da função de transferência em malha fechada, FTMF. Então, olhando para a tabela que nós construímos, os termos dela são 1, 1, menos 72 e 103 na sua primeira coluna. Então, note que eu tenho positivo, positivo, negativo, então já teve uma mudança de sinal aqui para cá, e positivo, mais uma mudança de sinal daqui para cá. Então, o que eu sei é que são duas mudanças de sinal e, portanto, são dois polos no semiplano direito. Bastava um para que o sistema fosse instável. Eu tenho dois, então o sistema é instável. Não tem mais o que discutir. No entanto, se eu tivesse encontrado uma tabela de Hooke com todos os termos negativos ou todos os termos positivos, ou seja, sem nenhuma mudança de sinal, dessa vez eu seria capaz de decidir pela estabilidade. Então agora eu sei que o sistema é estável. Eu sei que ele não tem nenhum polo no semiplano direito. Tudo bem? Ora, mas essa tabela que a gente construiu, então, vale para qualquer sistema? Quase. Infelizmente, ou felizmente, né? Algumas funções de transferência em malha fechada geram uma armadilha dentro da tabela de Hooke, que é um zero na primeira coluna. Então, como a gente lembra, para calcular os termos, eu uso os elementos da primeira coluna como denominador. Se tiver um zero lá, eu não posso dividir por zero. E aí eu não tenho como calcular a tabela de Hooke. Mas eu não posso ficar com o sistema sem poder determinar a sua estabilidade ou não. Tudo bem? Então a gente vai ver que é possível atacar esses problemas, é possível resolver quando isso acontece. Mas, para começar, eu preciso separar nas duas possibilidades. Eu posso ter um zero só na primeira coluna e o resto da linha com números diferentes de zero. Primeira possibilidade. E a segunda possibilidade é ter a linha inteira de zeros, inclusive o zero da primeira coluna, que é o que vai me atrapalhar. Tudo bem? Então a gente vai tratar esses dois casos separadamente. Ok? Vamos iniciar então para quando tem um zero apenas na primeira coluna. Vamos analisar com um exemplo como da outra vez. Vamos iniciar dessa vez um exemplo de uma função de transferência em malha fechada já. Eu já estou com ela com a função de transferência em malha fechada aqui. Ela é o denominador dela é um polinômio de quinto grau. E, portanto, a minha tabela de Hooke vai ter o seguinte esqueleto, ok? A gente vai ver que uma das formas de atacar o problema para quando aparece um zero só na primeira coluna é utilizar um epsilon muito pequeno. Um método muito parecido com o cálculo, certo ou não? Em que eu tenho um epsilon tendendo a zero e uso esse epsilon tendendo a zero e resolvo no limite a tabela, em vez de resolvê-la no caso exato em que é zero. Mas a gente vai ver isso quando chegar a hora. Vamos construir a tabela de Hooke porque serve de revisão de como fazê-lo. Então, como o termo de número
grau mais elevado é ímpar, então novamente a primeira linha vai ser construída por coeficientes ímpares. Então é o 1, o 3 e o 5 que constroem o 1, 3, 5 da primeira linha. Como eu resolvi fazer ela com uma coluna a mais, 0 aqui. Tudo bem? Depois, a linha dos pares. 2, 6 e 3. E o último, então 2, 6 e 3. E o último, 1, 0. Ok? Então a parte que eu construo da tabela por inspeção está pronta. É calcular os determinantes. Então a gente já sabe calcular. Eu construo aqui os meus determinantes para calcular a linha S3. Então, primeiro vai ser menos 1 e 2, que vem do 1 e 2 aqui da primeira coluna. 3 e 6, que vem da coluna imediatamente à direita. E o 2, que vem aqui da primeira coluna. Esse determinante vai ser 1 vezes 6 menos 2 vezes 3. 1 vezes 6 menos 2 vezes 3 é 0. Menos 0 é 0, dividido por 2, 0. Para calcular os outros elementos da linha, basta usar o mesmo critério. O 1 e o 2 da primeira coluna vem para cá. O 5 e o 3 da coluna imediatamente à direita vem para cá. Eu calculo isso aqui, vai dar 3,5 positivo. O próximo, novamente, é a primeira coluna. Produz a primeira coluna do determinante. E a última coluna vai mandar esse 0, 0 para cá. Vai dar 0 e dá para mostrar que todos os outros vão ser 0 sempre. No entanto, aqui aconteceu aquilo que a gente tinha comentado. Eu tenho um 0 aqui, ó, na primeira coluna. Se eu for construir o próximo elemento aqui da tabela de Root, eu vou ter um 0 no denominador, eu não posso mais calcular. Então, o que eu preciso fazer? Né? Eu não posso vir e calcular esse 0. Não tem como. Para escapar dessa divisão por 0, eu vou substituir, então, o 0 por um epsilon. Tudo bem? Então, substituo o 0 por um epsilon, que eu sei que é pequeno. Troco a mão. Coloco uma incógnita no lugar do coeficiente 0 aqui. Tudo bem? Com essa incógnita, eu pulo o resto dos elementos da tabela de Root. Então, agora, a minha primeira coluna vai ser 1, 2 e epsilon, certo? Então, esse 2 e esse epsilon é que vão compor todos os determinantes da linha S2. Tudo bem? Calcula-se os determinantes e dá para mostrar que a gente vai ter isso aqui, ó. Aqui vai ter menos 7 menos 6 epsilon, menos 3 epsilon sobre epsilon. Aqui no caso o epsilon corta, então dá 3. E aqui eu tenho 0 sobre epsilon, que é 0. Eu lembro, o epsilon não é mais 0, ele é um número muito pequeno. Então, mesmo um número muito pequeno, se eu fizer 0 dividido por ele, ainda vai ser 0 o resultado, ok? E todas as outras vão ser 0 também. No entanto, nesse primeiro termo, não tem jeito, eu tenho que carregar a incógnita. Isso vai gerar uma certa complicação, mas paciência. Vamos lá, vamos calcular a próxima linha. Então, montando esse determinante, distribuindo os valores, vai ficar um determinante relativamente grande por causa do termo do S2 aqui, que é 6 menos 7 sobre epsilon. Vai ficar assim, ó, 42 menos 49 menos 6 ao quadrado dividido por 12 menos 14. Tudo bem? Ficou grande, né? Paciência. Eu preciso usar esse epsilon e construir a tabela inteira de Root. Não importa o quão complicados vão ficando os elementos. Como esta coluna já é 0 e 0, isso vai fazer com que aqui seja 0 e essa coluna 0 e 0 vai fazer com que essa aqui seja 0. Mesmo tendo um elemento todo complicado aqui na primeira coluna, tudo bem? Bom, agora com esse termo, eu vou calcular o último aqui. Mais uma linha. Né? Note que o que eu vou ter de determinante vai ser
esse elemento 6 menos epsilon sobre epsilon vezes 0, então vai dar 0, menos 3 vezes todo esse elemento. Só que isso tudo é dividido por esse elemento de novo, porque é ele que vai no denominador. Então, por causa desse 0 aqui, graças a ele, isso aqui não importa e esse 3 acaba caindo direto aqui. Tudo bem? Então, a última linha ficou simples. Ficou 3, 0, 0 e 0. Ainda assim, eu tenho uma tabela de root que tem uma incógnita. Como eu vou interpretar uma tabela de root que tem uma incógnita para saber se tem mudança de sinal ou não? Do mesmo jeito, se você estiver pensando em agora o que fazer, lembra de cálculo 1, lembra de como você fazia para descobrir se uma função é contínua. Para determinar se uma função é contínua, um dos caminhos é calcular a função no ponto e depois calcular os limites vindo por um lado e pelo outro da função. Tudo bem? Então o que a gente vai fazer é isso, a gente vai tender o epsilon a 0 pelo lado positivo e vai tender o epsilon a 0 pelo lado negativo. E vai verificar o que acontece com as mudanças de sinal dessa tabela. Ok? Então vamos fazer isso com cuidado. Vamos tender no limite epsilon a 0 mais. Quando a gente fizer isso, o 1 continua 1, portanto ele é positivo. O 2 continua 2, portanto ele é positivo. O epsilon está tendendo a 0 pelo lado positivo, então ele é positivo. E aí aqui eu preciso tender mesmo. 6 vezes epsilon menos 7, o epsilon está tendendo a 0, então esse numerador aqui vai tender só a menos 7, ok? Então isso vai tender a menos 7 dividido por epsilon. Menos 7 é um número negativo e epsilon é um número positivo. Não importa que isso aqui tende para infinito. O que importa para a gente é que isso é um número negativo, ele está tendendo para menos infinito. Então, como ele tende para menos infinito, ele é um número negativo e eu só quero saber dos sinais aqui. Ok? Ficou claro isso? Senão a gente vai ver na próxima coluna. Nesse próximo caso, quando eu tender o epsilon a 0, todos esses elementos vão cortar, ó, e vai ficar um número mais simples. Menos 49 sobre menos 14, isso é um número sempre positivo. Ok? O 3 é 3 independente do epsilon, positivo. Então, para quando o epsilon tende a 0 pelo lado positivo, os sinais da primeira coluna da tabela de root são mais, menos, mais. E por consequência, eu tenho duas mudanças de sinal. Agora eu preciso olhar o que está acontecendo para quando o epsilon tende para 0 menos, para ver se confirma essas duas mudanças de sinal. Olha, o 1 e o 2 vão ser sempre positivos. Aqui é simplesmente epsilon. Quando o epsilon tende a 0 pelo lado negativo, ele é negativo. Certo? No entanto, aqui, o 6 epsilon menos 7 dividido por epsilon, novamente, isso vai virar menos 7 sobre epsilon. Menos 7 sobre epsilon, no limite em que epsilon tende a 0 menos, vai ser menos 7 dividido por um número negativo. E isso vai tender a mais infinito. Infinito ou não, o que importa é que tende a um número positivo. Ok? Aqui vai acontecer o mesmo caso do anterior, vai ficar positivo, e aqui positivo também, porque o 3 é sempre positivo. O resultado é que, novamente, eu observo quantas mudanças de sinal? 2. Só que dessa vez a mudança de sinal está entre essa coluna e essa linha e essa, desculpa, e entre essa linha e essa, ok? 2 mudanças de sinal. Então, um resultado confirma o outro. E eu posso dizer, então, que o sistema tem 2 polos no semiplano direito. Ok? Eu só não conseguia calcular isso para quando o epsilon era exatamente igual a 0. Isso confirma que o sistema é instável. Certo? Então, objetivo alcançado. Apesar do 0 na primeira coluna, eu consegui decidir sobre a instabilidade ou estabilidade do sistema. Tudo bem? Esse é um método que funciona sempre, mas ele dá um certo trabalho, especialmente se a tabela de root for muito grande, que eu começo a carregar essa incógnita por muito tempo. Então, a princípio, é possível calcular de uma outra forma. Tem um segundo caminho para atacar o problema quando eu tenho zeros na primeira coluna da tabela de root. Então, são métodos alternativos.
né? O segundo método tem a ver com o teorema de matemática. Esse teorema de matemática diz que dois polinômios com raízes recíprocas terão a posição das suas raízes nos mesmos semiplanos, ok? O que são polinômios com raízes recíprocas? Um polinômio tem raízes recíprocas quando ele é construído com seus coeficientes na ordem inversa, de trás para frente mesmo. Em vez do maior coeficiente ser o que está à esquerda, o maior coeficiente passa a ser o que está à direita do polinômio. A gente vai ver isso num exemplo. Tudo bem? Então, como as raízes recíprocas estão nos mesmos semiplanos das raízes originais, se eu descobrir onde estão as raízes recíprocas, eu descubro onde estão as raízes originais. Ou seja, eu posso, ao invés de calcular a tabela de Root para o polinômio original, eu calculo a tabela de Root para o polinômio que vai ter as raízes recíprocas, para o polinômio de ordem inversa. Se for mais fácil calcular, eu escapo de ter que usar esse epsilon. Tudo bem? Vamos resolver o mesmo exemplo dessa outra forma. Então eu tenho aqui o polinômio, eu vou lá, aplico uma tabela de Root, como a gente já fez. Ao construir a tabela de Root, a gente verifica que eu tenho um zero aqui. Aí eu paro tudo e falo, bom, ou eu uso o epsilon ou vou para as raízes recíprocas. Nesse caso, a gente vai tentar ir para as raízes recíprocas. Então, o polinômio original do denominador da função de transferência em malha fechada era esse daqui, tudo bem? Eu vou trocar ele pelo polinômio de ordem inversa. Observe esse novo polinômio. Observe que o que antes era o coeficiente do s elevado a zero, agora passa a ser o coeficiente do s elevado a 5. O que era o coeficiente do s elevado a 1 passa a ser o do s elevado a 4, e assim por diante, até que o coeficiente do s elevado a 5 passa a ser o coeficiente do s elevado a 0. Tudo bem? Ele simplesmente está ali na ordem inversa mesmo. Eu giro o polinômio na horizontal, pronto. Ok? E aí calculo a tabela de Root para esse novo polinômio. Então agora eu vou preencher essa tabela de Root com 3, que vem daqui, com 6, com 2, ó, 3, 6, 2, depois com 5 aqui, 3 aqui e o 1 aqui dos coeficientes pares. Ok? Veja, uma tabela de Root completamente diferente. Vou calcular essa tabela de Root, né? Mesmo critério. Aqui ela já está toda calculadinha. Então, o que aconteceu de interessante é não tem essa tabela de Root não tem zeros na primeira coluna. Os coeficientes da primeira coluna são esses aqui, ó. Nenhum zero. Como não tem nenhum zero, não precisa usar epsilon nenhum. Calculei até o final e pronto. E agora eu faço a análise. Né? Ao observar essa tabela, então eu percebo que eu tenho uma mudança de sinal aqui, ó, no S2 para S1, e uma mudança de sinal no S1 para S0. Dois polinômios no semiplano direito, portanto, sistema instável, ok? Então, polinômios que têm zeros na primeira coluna, apenas na primeira coluna, eu preciso escolher uma alternativa. Eu posso fazer uma tentativa de mudar para o polinômio recíproco. E é muito provável que esse polinômio recíproco não tenha zeros na primeira coluna. E ao não ter zeros, eu calculo e pronto. Tudo bem? Só que eu tenho que jogar fora a tabela que eu tinha anteriormente e começar uma tabela nova com o polinômio recíproco. Ou, quando eu bato com zero, eu troco ele por um epsilon e continuo a conta. Sem problema também. Tudo bem? Ao terminar a conta, eu tendo epsilon para 0 mais, 0 menos e verifico se o número de polos é consistente. Ok? Tudo bem? Então, desatei o primeiro nó aqui. Né? Eu já sei calcular a tabela de Root para os casos normais. E para o caso que aparece um zero na primeira coluna, que eu falo, e agora, o que eu faço com esse zero? Eu já sei. Ou vou para o polinômio recíproco, ou vou para substituir o zero por um epsilon. Agora tem um outro caso. Tem o caso em que uma linha inteira dá zero no polinômio. Nesse caso, eu preciso resolver de outro jeito. Tudo bem? Então vamos estudar de novo por um exemplo. Ó. Eu vou calcular a partir da função de transferência em malha fechada a tabela de Root para esse polinômio aqui. Então eu observo, o maior grau é 5, construo o esqueleto da tabela de Root, que está aqui, ó. Está construído o esqueleto.
preencho a tabela de Root com os coeficientes, então 1, 6 e 8, 1, 6 e 8, 7, 42, 56, 7, 42, 56. Tudo bem? Antes de continuar a conta, a gente percebe que esta linha aqui, ó, todo mundo é múltiplo de 7, né? Então, vamos dividir todo mundo por 7. Vou trocar o 7 por 7 dividido por 7, que dá 1. Vou trocar o 42 por 42 dividido por 7, que dá 6. E trocar o 56 por 56 dividido por 7, que dá 8. Olha só. Ficou igualzinho as duas linhas, né? 1, 1, 6, 6, 8, 8. Sempre que isso acontecer, não tem como, né? Vai dar uma linha inteirinha de zeros. Tudo bem? Então a linha S3, ela é todinha feita de zeros. E eu não tenho mais como continuar o cálculo da tabela de Root. Preciso encontrar uma alternativa. O que eu faço quando isso acontece? A técnica, então, é substituir essa linha S3 por, por outros valores de coeficiente. Né? Como eu vou fazer isso? Eu primeiro vou olhar para a linha que deu acima, aquela que antes da linha de zeros, pego a linha aqui, não importa qual seja, mas pego a linha que deu antes da linha de zeros e verifico qual é o seu polinômio. Então é 1s², 6s², mais 8, ok? O que eu vou fazer é pegar esse polinômio e calcular a derivada dele. Eu sei, é meio esquisito, mas confia em mim, vai dar certo. Calcula a derivada dele. Então, a derivada dele vai dar, em função de s, claro, né? A derivada de 1 vezes s² vai dar 4s². E a derivada de 6s² vai dar 12s. E a derivada de 8 vai dar 0. Tudo bem? E eu construo um polinômio que é a derivada do polinômio da linha imediatamente acima da linha que deu zeros. E o que eu vou fazer agora é substituir a linha de zeros por esse polinômio, pelo que vem da derivada, pelo 4s². 4s² mais 12s. Tudo bem? Note que eu posso fazer isso, porque uma vez que eu derivei, eu tinha uma linha de coeficientes pares e caí numa linha de coeficientes ímpares. Né? Então isso sempre vai acontecer. Se eu tivesse numa linha de coeficientes ímpares, como eu vou subtraindo um de cada um, eu ia cair numa linha de coeficientes pares. Como eu tinha uma de coeficientes pares aqui, eu caí em uma linha de coeficientes ímpares. E eu posso sim usar essa nova linha de coeficientes ímpares como uma linha da tabela de Root. Ok? Então agora com isso eu posso continuar construindo a minha tabela de Root. Né? A gente observa que 4 e 12 são todos múltiplos de 4, então é mais fácil construir a tabela de Root com 1 e 3. Certo? E aí construo. Ó. O 1 daquela linha veio parar aqui, o 6 e o 3 aqui. Opa. O 6 e o 3 aqui. O 1 que estava aqui é aqui. E o resultado deu 3 nessa linha. O 8 e o 0 vem pelo determinante, assim como o 1 e 1 vem da primeira coluna. Dá 8, 0 e 0. Consegui uma linha na tabela de Root. E assim por diante eu vou construindo as outras linhas, tá bom? Então, o 1 e o 3 aqui vão para o determinante, o 3 e o 8 vão para o determinante, o 3 é o denominador, vai dar 1/3. Os próximos aqui vão dar 0 e 0. Na última linha a ser construída, eu vou ter 3 e 1/3, ó, 3 e 1/3, 8 e 0. 8 e 0. Dividido por 1/3, o 3 vezes 0 não vai fazer nada, vai ser 8 vezes 1/3 dividido por 1/3, como é menos 8 vezes 1/3, o até o menos vai embora, vai dar 8, e o resto vai dar tudo 0 nos coeficientes, ok? Então com isso eu tenho uma tabela de Root que não tem nenhum zero na primeira coluna, independente de ter a linha inteira zeros ou não. E basta analisar essa nova tabela, certo? Nesse caso, eu não tenho nenhuma mudança de sinal. Ó. Todos os coeficientes são positivos. 1, 1, 3, 1/3, 8. Todos são positivos. Então, o sistema é estável. Estável. Ok?
Na minha opinião, esse segundo caso é mais simples, né? Porque eu não preciso jogar a tabela fora para calcular as raízes recíprocas e nem tem que carregar uma variável durante o cálculo da tabela. Basta usar uma derivada para substituir a linha que deu toda zero. Tudo bem? É isso. Então, eu tenho um critério agora, que é o critério de Root, para calcular e decidir sobre a estabilidade de qualquer função de transferência em malha fechada. Temos que aplicar em muitos exercícios para ficar craque, certo? Então, vou propor aqui alguns exercícios. No primeiro, eu estou dando a função de transferência em malha aberta, ok? Aberta. E eu quero saber sobre a estabilidade do sistema em malha fechada e o número de polos no semiplano à direita, tudo bem? Então, vamos considerar uma realização negativa unitária e a partir dessa função de transferências, dessas 5 funções de transferência, eu vou calculando, para cada um eu calculo a sua função de transferência em malha fechada e a partir dela eu, ou por inspeção ou pela tabela de Root, eu decido sobre estabilidade ou instabilidade de cada sistema. Tudo bem? Legal. O primeiro exercício foi um exercício de análise. O segundo exercício é um exercício de projeto. Então imagina que eu vou usar um controlador proporcional para plantas que tenham a função de transferência em malha aberta dada como, por exemplo, no item A aqui, 1 sobre S vezes S mais 4. Tudo bem? Então, dado que eu tenho esse sistema, eu quero saber que faixas de K eu posso sintonizar o meu controlador proporcional de modo que o sistema seja estável. Então eu vou calcular a função de transferência em malha fechada e vocês vão perceber que esse K vai aparecer no denominador da função de transferência de malha fechada. Na de malha aberta ele não está, mas de malha fechada ele vai aparecer. Tudo bem? Ao calcular isso, eu vou ter uma função de transferência como incógnita. Carrego essa incógnita dentro da tabela de Root. Vai dar um certo trabalho, mas é possível fazer. É só fazer com paciência que sai. E ao fazer isso, você vai decidir quais os valores de K que você precisa para que a primeira coluna não mude de sinal. E decida então sobre qual faixa de K vai gerar estabilidade ou não no seu sistema. Tudo bem? Aplica isso para esse caso, que eu tenho uma função de transferência em malha aberta de segunda ordem. Aplica para esse aqui, em que essa função de transferência em malha aberta é de terceira ordem. Aplica aqui que eu tenho uma função de novo terceira ordem, só que ela tem um zero. Nesse caso, eu tenho uma realização não unitária, mas não importa, eu sei calcular a função de transferência. Para ficar mais simples, o diagrama o K já está até aqui dentro, ó. Mas é a mesma ideia, é um controlador proporcional, porque ele multiplica direto a função de transferência em malha aberta. E por fim, um desafio aí para vocês com uma realização dupla, certo? Não, um sistema em cascata. Mas que não há segredos. Calcule a função de transferência em malha fechada do primeiro estágio e ela será a função de transferência em malha aberta do sistema como um todo, ok? Então eu vou aplicar aquela expressão que transforma a função de transferência em malha aberta para a função de transferência em malha fechada 2 vezes nesse problema. É só isso. E eu posso calcular, ok? E vamos descobrir que faixa de valores de K faz com que o meu sistema seja estável. Isso no projeto seria usado como limite do programa, né? O usuário pode modificar um pouquinho o ganho, mas ele não pode sair da faixa de estabilidade. Ok? É isso, gente. Espero que vocês tenham aproveitado a aula, tenham entendido o que é estabilidade e como determinar ela a partir da função de transferência. Ok? Até a próxima e bons estudos!